Quando nós pensamos na nossa vida, nos desafios que nós temos, há duas maneiras de lidar com a vida. Uma é a nossa própria opinião e a outra é a opinião de Deus. O que nós queremos perseguir nesse ano é a opinião de Deus, porque é a opinião dele que vai fazer toda a diferença. E nessa manhã nós temos o desafio de meditarmos no primeiro livro. Cada domingo você vai ter um panorama geral de um livro da Bíblia. E hoje nós vamos meditar brevemente, claro, no livro de Gênesis. Mas antes de começarmos, se você já acordou logo pela manhã nesses dias e olhou nas ruas próximas da sua casa, você vai ver que tem muito mais gente fazendo caminhada. Muito mais gente caminhando. Pode ir em qualquer lugar aí que tenha pista de caminhada e você vai ver mais gente fazendo caminhada. Porque as estatísticas dizem que nessa época do ano, de 25% a 30% a mais de pessoas procuram fazer exercícios físicos. Outros começam a querer comer comida mais saudável. E isso tem um nome, é um fenômeno psicológico observável, que se chama o fator do recomeço. O fator do recomeço. E todos nós carecemos disso, de algum rito de recomeço, de alguma oportunidade para começar de novo. É por isso que nós comemoramos, por exemplo, aniversário. Aniversário é aquele dia em que nós dizemos, estamos tendo um recomeço, ou a virada do ano, como o 31 do dia 1º. A ideia é, nós desejamos um recomeço, e por uma razão muito simples. Quando você está empenhado em um projeto, qualquer que seja, e a coisa começa a patinar, e você não consegue concluir aquilo, faça um teste. Deixe aquele projeto parado um pouquinho, se afaste dele, descanse por algum tempo, tome o seu café favorito, ou o seu chá, se você está na saudável, o seu suco detox, e depois volte para o projeto. Você vai ver que a cabeça vai estar mais fresca, você vai conseguir se concentrar melhor e atingir o seu objetivo. Porque quando se fala desse fator de recomeço, a ideia é você estabelecer demarcações temporais. Uma demarcação temporal é a passagem do ano. Demarcação temporal pode ser o aniversário, ou qualquer que seja a data, e a partir daquela data você tem um recomeço. A Bíblia é repleta de esperança e de encorajamento para o recomeço. Eu diria que, biblicamente, recomeçar é quase que um imperativo moral, porque Deus começa e recomeça várias coisas, várias vezes. Desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, quando nós vemos novos céus e nova terra. Se você está aqui nessa manhã e você precisa de um recomeço, talvez você precise de um recomeço profissional, um recomeço de relacionamento, um recomeço espiritual, porque a sua vida espiritual se drenou ao longo dos anos e você está apático. A mensagem dessa manhã é para você, ou para alguém que você conhece que precisa de um recomeço. E esse livro é o livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o livro do começo e do recomeço. O título hebraico é Bereshit. Bereshit porque é a primeira palavrinha que aparece no livro, no princípio. A nossa tradução Gênesis é a tradução da versão grega Septuaginta. Genesis, origem, o começo das coisas.
O livro, obviamente, foi escrito por Moisés, embora, quando você lê o livro, você não vê o nome de Moisés, mas Jesus, no Novo Testamento, atribui a autoria desse livro a Moisés. Alguns teólogos discordam de Jesus, eu prefiro ficar com ele. Moisés escreve esse livro, organiza o livro usando uma palavra que você vê se repetir 10 ou 11 vezes, que é a palavra gerações. Vamos dar uma olhadinha, capítulo 5, só para exemplificar, não vamos ver todas. No capítulo 5, no versículo 1, nós encontramos: este é o livro das gerações, ou da genealogia, do Gênesis de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O livro da genealogia, das gerações de Adão. Capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Gerações, bem, a palavra é toledotes no hebraico para gerações, e ela se repete 10, 11 vezes. Por quê? Porque se você considerar o livro, você vai ver que Deus cria, Deus recria, Deus cria e recria o tempo todo. Quando lemos no capítulo 5 sobre a genealogia de Adão, nós sabemos que ele já caiu em seu pecado, lá no capítulo 3. Mas no capítulo 5 nós temos uma mensagem de renovação de esperança, e isso acontece sucessivamente. Mas como é que podemos nós olhar para o livro de Gênesis, um livro que tem 50 capítulos, e ter uma visão panorâmica dele, e ter uma ideia de qual é a sua mensagem central? Aqui como eu penso que podemos fazer isso. Tenha em mente o número 6. Tenha em mente o número 6. O livro é organizado ao redor de 6 histórias, ao redor de 6 personagens principais. Vamos nomeá-los? Primeiro, Adão. Boa. Segundo, principal. Tem vários outros personagens coadjuvantes, mas principal. Adão, qual outro? Noé, exatamente. Depois de Noé, tem várias coisas que vão acontecer aqui entre Noé, Torre de Babel. Quem que vem depois? Abraão, exatamente. Então estamos em quantos agora? Me ajuda em sorrir de matemática? Silêncio, muito bem. Depois de Abraão, preguei sobre isso aqui na virada do ano. Isaac. E depois de Isaac, e cadê o 6? Deu 5, então falta um. Esse um é? Já foi? José. O livro é organizado com 6 histórias, 6 personagens: Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. Vários outros personagens, várias outras histórias que acontecem entre um e outro, mas essa é a estrutura do livro. E o que nós temos com cada um desses personagens? Rapidamente vamos pensar nisso. Adão, ele se rebela contra Deus, peca contra Deus, e o juízo divino vem sobre a vida dele, sobre a vida da esposa dele, e ele ouve que vai ser expulso daquele lugar edênico, do jardim do Éden, daquele pomar em que tudo dava prazer. Essa é a ideia de paraíso, tudo dá prazer. Eu sei que tem gente que gosta de jiló, então eu mudei minha ilustração, não falo mais de jiló, eu falo agora de óleo de fígado de bacalhau. Acredito que ninguém gosta disso. Até óleo de fígado. Você gosta? Ah, tá. Óleo de fígado de bacalhau daria prazer naquele lugar. Mas por conta do seu pecado, o que acontece com ele? Ele é expulso, expelido, e a terra agora vai produzir o quê? Espinhos, abrolhos, dor,
lágrima, sofrimento. Adão precisava de uma oportunidade, Adão precisava de um recomeço, e o Deus que cria, o Deus que começa, é o Deus que recria, é o Deus que dá a chance de recomeçar. E Adão tem um recomeço, e quando chegamos em Noé, nós temos o quê? Uma sociedade que novamente se rebela contra Deus, de uma maneira tão ímpia, que se torna irremediavelmente adoecida do ponto de vista moral. E o que a humanidade precisa de um recomeço. O que faz Deus? Ele apanha Noé com a sua família, uma arca, e então nós temos um recomeço. Mas depois de Noé, nós sabemos que a humanidade se rebela novamente, construindo a Torre de Babel, desobedecendo a Deus. Me diga uma coisa, os seres humanos são rebeldes ou não? Você já viu uma criancinha pequena, que desde pequena ela já tem uma atitude rebelde? Você fala para fazer isso, não faz aquilo. Não precisa ensinar filho a mentir. O ser humano é rebelde, por isso somos tão carentes da graça e da bondade de Deus, porque nós somos assim, eles se rebelam. E isso prolifera o juízo de Deus sobre eles e toda sorte de idolatria e desmandos. O que a humanidade precisa depois do capítulo 11 de Gênesis? Dá mais uma chance para vocês, vamos lá de cá. O que a humanidade precisa depois da rebeldia descrita no capítulo 11? Ela precisa de um recomeço. E Deus levanta então Abraão e tira ele de um lugar idólatra chamado Ur dos Caldeus. No livro de Josué nós sabemos que o pai dele era um fabricante de ídolos. Veja você, Abraão não foi chamado por Deus porque era bom, porque era gente boa. Abraão foi chamado por Deus porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é maravilhoso. É por isso que eu sei que há esperança para mim e que há esperança para você. E Abraão ele recomeça então por meio da circuncisão e da esperança de ter um filho. Agora o filho dele, Isaac, foi um rapaz que ao seu redor tem todo tipo de cuidado e proteção. A mãe até expulsou o meio-irmão mais velho dele, Ismael, para proteger o seu filho. Ele é lembrado muito mais porque é colocado ali naquele altar. É por isso que vimos, eu não vou repetir a mensagem, nós vimos no dia 31 aqui, que ele, quando se viu em dificuldade, ele entra em Gera, a terra dos filisteus, e em dado momento de crise, aquele homem, Isaac, precisava do quê? De um... Agora eu vou do lado de lá que eles estão mais atentos, tá? O Isaac precisava do quê? De um... Precisava de um recomeço, e Deus deu a ele. Bom, finalmente ele tem dois filhos, são gêmeos, Jacó, Esaú. Jacó, na hora de nascer, ele agarra o calcanhar do irmão, lembram disso? Daí chamarem ele de Jacó. E a ideia de Jacó, de agarrar no calcanhar do outro, é como nós diríamos coloquialmente, passar a perna no outro. Nesse caso, a tentativa de passar a mão no outro e de sair na frente dele. E você sabe, ele enganou o irmão dele, ele enganou o pai dele com a mãe macumunada. Por causa disso, ele fica sob juramento de morte. O irmão, que era caçador, diz que ia matar ele. E Jacó tem que fugir. E ele foge. E lá distante da terra dos seus ancestrais, e com um pedido de prêmio sobre a sua cabeça, Jacó precisa de uma coisa. O que ele precisa? Agora os dois lados, por favor, precisa de um? É isso que Jacó precisa. E quando ele vem voltando, ele tem uma luta com um anjo, eu creio que é o anjo do Senhor, o próprio, é uma manifestação de Cristo, e o nome dele é transformado de Jacó, que passou a ser conhecido como enganador, para Israel, campeão com Deus. Ele precisava de um recomeço, Deus deu a ele um recomeço. Ele tem seus filhos, e um dos seus filhos, José. José era o queridinho do papai, e por isso ele usava sua roupa de marca, Hugo Boss,
Ger. E os irmãos usavam qualquer roupa comprada no lugar mais barato da cidade, se fosse hoje. A sua roupa tinha cores diferentes, ele era o queridinho. Mas por causa disso, a inveja e o ciúme dos irmãos foi crescendo. E decidiram, então, você se lembra da história, venderem ele como um escravo. E a vida dele entra numa queda espiralada, de um queridinho do papai e da mamãe. Ele vai servir na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele é acusado pelo movimento feminista radical daqueles dias de ter praticado assédio moral, embora ele fosse inocente. Acusaram ele de ter praticado assédio moral, sexual para a esposa de Potifar. Francamente, acho que nem o Potifar acreditou naquela, porque a pena no Egito para quem praticava esse tipo de crime era a morte. Por que o Potifar não mandou matar José, mas mandou jogar ele no calabouço? Porque provavelmente Potifar sabia bem a mulher que tinha. Mas de todo modo, socialmente, era a resposta politicamente correta que se devia dar. E o moço é jogado num calabouço, queda espiralada. O que José precisava? Vamos fazer um jogral aqui. O que José precisava? Ele precisava de um recomeço. E se ele precisava de um recomeço, Deus deu a ele um recomeço. Porque Deus é o Deus do começo e Deus é o Deus dos recomeços. Deus é o Deus que cria e Deus é o Deus que recria. Então nós vemos essa grande transformação na vida dele. Ele se transforma no primeiro ministro do Egito. O final do livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, sintetiza esses altos e baixos, esses desafios, de modo biográfico com a vida de José. Veja o que diz Gênesis capítulo 50, versículo 20. Se você encontrou, diga amém. Gênesis 50, 20. Ele está no último diálogo com seus irmãos. Os irmãos estão com medo de que agora que Jacó morreu, o pai de José morreu, que Jacó talvez vai agora boicotá-los ou puni-los por todos os males que eles causaram. E aqui a resposta de José: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José está dizendo aos seus irmãos que na vida as pessoas intentam o mal uma contra as outras, que os homens se rebelam contra o Deus santo, bondoso e justo, mas que mesmo nessa rebelião, que mesmo nesse mau caratismo que as pessoas têm contra umas às outras e contra o próprio Deus, Deus é poderoso para transformar o mal em bem. Deus é poderoso para dar um recomeço a quem abre o coração para a sua presença. Por que essa história é tão importante no registro da revelação bíblica? Eu disse há pouco que o autor do livro é Moisés. Moisés está escrevendo esse livro para quem? Para o povo que está saindo do Egito, depois de pelo menos 400 anos de escravidão. Eles pensavam assim: nós somos escravos, nossos pais foram escravos, nossos avós foram escravos. Mas quando Moisés registra essa história, ele conta: não, a primeira vez que Deus pensou em vocês, Ele viu a sua imagem e a sua semelhança. Quando Deus viu vocês, Ele viu o potencial de um recomeço. E o que Moisés estava dizendo a essas pessoas da audiência original, por meio dessas 6 histórias, é: se Adão teve um recomeço, se Noé teve um recomeço, se Abraão teve um recomeço, se Isaac teve recomeço, se Jacó teve recomeço, se José teve recomeço, vocês também têm um recomeço. É por isso que eles podiam sair do Egito com a certeza de que Deus, o Senhor, iria com eles.
e os levaria para uma nova terra, para um recomeço, para aquela terra prometida. Se todos esses personagens, e se o povo de Israel teve a oportunidade dada por Deus de um recomeço, você que está aqui nessa manhã também tem. Mas você precisa acreditar que Deus pode te dar a oportunidade de recomeço. Ninguém pode acreditar por você. Cada um desses personagens teve que ter um relacionamento pessoal com Deus e abraçar a oportunidade de começar de novo. Sim, existem coisas do nosso passado, coisas que nos feriram, situações que nos causaram muita dor. O que fazer com isso? Chore. Chore. Pode chorar sobre isso. Lamente. Já chorou? Já lamentou? Pode ser das mais diversas. Pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de ministério, pode ser o que for. Já chorou, já foi. Agora, vire essa página. Vire essa página e recomece. E como é que nós recomeçamos? Nós recomeçamos com um primeiro passo. Você não chegou onde está da noite para o dia. Seja qual for a sua dificuldade ou a sua crise pessoal, não foi da noite para o dia. Foi um processo, foi uma sequência de passos que te levou onde você está hoje. Mas é o primeiro passo, é dar o primeiro passo que levará você a um outro lugar. É o primeiro passo, o simples, pequeno, trêmulo, frágil, primeiro passo que vai começar a levar você para o seu recomeço. Está pronto, Deus? Sim, os males, os problemas virão, mas Deus é o Deus do começo e dos recomeços. E se todos eles tiveram essa oportunidade, você também terá. Eu quero encerrar aqui uma história que aconteceu há 2000 anos. Era um jovem artista chamado Timanthes. Timanthes, ele estava aprendendo a pintar quadros com seu mentor. E mês após mês ele pintava com muito cuidado, aprendia os traços, os contrastes das cores. E finalmente, um dia ele fez um quadro tão espetacular que ele ficava todos os dias olhando para aquela pintura e admirando aquela pintura. Ele estava tão encantado que era como se fosse um entorpecente. Ele não conseguia fazer mais nada. Um dia ele foi para casa e quando ele retornou na manhã seguinte, o quadro estava totalmente borrado com tinta por cima. Ele ficou arrasado com aquilo. Ele ficou irado com aquilo. Até que ele descobriu que quem borrou o quadro e manchou a tela foi o mentor dele. E ele não conseguia entender por quê. E o mentor disse: sabe por quê? Porque essa obra, esse quadro está te fazendo mal. Você não está criando nada novo. Você não está crescendo em mais nada. Você se acomodou com essa pintura. Agora que ele se foi, que está borrado, que está manchado, irrecuperavelmente borrado e manchado, vamos ver o que você pode fazer. Vamos ver se você é capaz de fazer algo novo, diferente, recomeçar e recomeçar melhor. E nós sabemos da história que ele pintou um quadro chamado Sacrifício de Ifigênia, que é considerado uma das maiores e importantes obras do mundo artístico antigo. Seu quadro borrou? Tem borrões aí? Pare de lamentar. Chega de lamentar. O livro de Gênesis é um convite para recomeçar. E quando eu conversar com você, quando a gente conversar tomando um cafezinho,
não venha mais chorar no meu ombro pelos mesmos lamentos. Amém? Não venha chorar no meu ombro pelos mesmos quadros manchados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recomece. Vamos ficar em pé.